Olá, meus queridos, vem comigo resolver uma questão que envolve operações com números inteiros. E como eu já expliquei para vocês, esse conteúdo nunca mais vai te abandonar. Depois que você conhece ele aí no 7º ano, ele te acompanha para o resto da vida. Vamos iniciar com a resolução dessa expressão, que envolve divisão, subtração, multiplicação. E aí você tem que saber a ordem de resolução de expressão numérica. E nesse caso, como a gente tem essas operações, lembra da regrinha. Primeiro, divisões e multiplicações. E aí só depois soma e subtrações, ok? E é na ordem de leitura. Então, a gente vai começar aqui pelo menos 72 dividido por menos 8. De cara, como a gente está falando de uma divisão que envolve sinais iguais, ou seja, os dois valores são negativos aí, você vai ter um resultado positivo. E agora pensa na parte numérica. 72 dividido para 8 é 9, tá? Vamos repetir todo esse restante aqui, ó, que a gente não utilizou por agora, tá bom? Então, repete aqui o menos 4, a multiplicação, o parênteses e o mais 3. E aí, agora, você tem aí subtração e multiplicação. Onde você resolve primeiro? Pela regra, você vai para multiplicação. E muito cuidado que isso não é 4 vezes mais 3, tá? Depois do 7º ano, eu costumo dizer para os meus alunos que o número nunca mais está sozinho. Então, ele sempre vai ter que levar aí o sinal dele junto com ele. Então, você tem aí uma multiplicação agora de sinais diferentes. E aí, você tem que saber que esse resultado vai ser negativo. E agora pensa na parte numérica. 4 vezes 3 é 12. E repete esse 9 aqui que a gente ainda não utilizou, tá certo? E aí chegamos na última parte da resolução. Agora você tem mais 9 menos 12. E aí eu vou te explicar de duas formas. Você pode pensar pela regra. Sinais diferentes, o que eu faço? Eu subtraio e conservo o sinal do maior módulo. Então, se eu tenho sinais diferentes aqui, eu vou fazer a subtração. 12 menos 9 é 3. E aí, quem é que tem o maior módulo? É o 12. E o sinal dele é o quê? Negativo. Então, a minha resposta fica negativa também. Essa daqui é a resposta final. E você pode pensar da seguinte forma. Se eu tenho 9 positivo, isso aqui é como se fosse um saldo, tá? Como se lá na sua conta bancária você tivesse R$9. E se eu tenho aqui menos 12, isso daqui é uma dívida. Se você tem uma dívida de R$12 e você tem na sua conta 9, vai dar para pagar? Não. Se não vai dar para pagar, o resultado é negativo. E aí, quanto que eu ainda vou ficar devendo? R$3, né? Então, você pode pensar dessa forma se for facilitar para você. Agora, vamos para essa segunda expressão, para aumentar um pouquinho aí o nível da resolução, que vai entrar a potenciação, tá? E aí, vamos para a regrinha completa, né? Na ordem de resolução de expressões numéricas, você tem aí, em primeiro lugar, potências e raízes, depois, multiplicações e divisões, e só por último, soma e subtração. Então, seguindo a ordem, a gente vai resolver primeiro as potenciações que aqui a gente tem, que são essas duas, tá? Então, vamos lá. Essa primeira, eu tenho menos 2 elevado a 3. Se eu tenho base negativa e expoente ímpar, você já tem que saber que o resultado vai ser negativo. Agora, quanto? 2 elevado a 3 significa multiplicar 2 por 2 por 2. 3 vezes. Quem determina essa quantidade de vezes é o seu expoente, esse cara pequenininho aí. Então, resultado, menos 8. Vou repetir o símbolo de divisão, o parênteses com o menos 4, o menos 3, a multiplicação e vou resolver agora essa outra potenciação. Qualquer valor, independente de ser positivo ou negativo, com exceção do zero, né? Que for elevado a zero, vai resultar em 1. Então, aqui não teve nem muito serviço, certo?
Passando aí para nossa próxima resolução. Acabou as minhas potências, também não tenho raízes, vou para o segundo nível, que é multiplicações e divisões. Então, eu tenho aqui, ó, uma divisão para resolver e aqui uma multiplicação. Então, vamos resolver as duas. Primeira divisão. Se eu tenho divisão de números que têm sinais iguais, eu já tenho que saber que o meu resultado vai ser um valor positivo. Agora, pensa na parte numérica. 8 dividido para 4. 2, certo? Vamos para o próximo. Eu tenho aqui, ó, menos 3 multiplicado por 1. Ah, professora, mas não tem sinal aí. Se o sinal não está aparecendo, logo você já tem que saber que esse número é positivo. Então, se os sinais são opostos, você tem que saber que o resultado vai ser negativo. Mas quanto? Aí você resolve a conta. 3 vezes 1, 3. E aqui você escolhe o método que você preferir. Seja pela regra ou pensando naquela questão de saldo e dívida de conta bancária. Se eu tenho sinais diferentes, opostos, eu devo fazer uma subtração. E aí, 3 menos 2 é 1. E aí, o sinal que permanece é de quem tem o maior módulo. Quem é que tem o maior módulo? 2 ou 3? O 3. Então, a gente vai usar o sinalzinho dele, que é um sinal negativo. Pensando pela parte de saldo, se eu tenho R$2 na minha conta e eu estou devendo 3, eu estou devendo mais do que eu tenho na minha conta. Então, meu resultado vai ser negativo, porque eu vou ficar devendo. E quanto que eu fico devendo? 1. Então, você organiza seu pensamento da forma que ficar melhor para você. Deixo aí essa questão para vocês resolverem, para vocês treinarem isso que você acabou de aprender nesse vídeo. E aí? Qual vai ser a resposta final dessa expressão?